Pode sentar, fica à vontade. Vamos abrir nossas Bíblias agora no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler dos versos 10 ao 17. Lucas, capítulo 13, no verso 10 em diante. Lucas capítulo 13, versículo 10. Diz assim o texto: Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado ao ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe disse: Hipócrita, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo ao bebê? Por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Meus irmãos, esse texto é um texto maravilhoso, e esse texto é narrado somente por Lucas. Somente Lucas narra esse texto. E os irmãos sabem que nós temos esses dias aqui, nas quintas-feiras, estudado sobre os milagres de Jesus numa perspectiva do médico Lucas. Que Lucas, além de ser discípulo, além de ser cristão, Lucas também era médico. E aí por isso nós temos estudado aqui esses dias sobre a visão de Lucas dos milagres de Jesus. E Lucas narra um milagre aqui extraordinário, só que Lucas traz aqui alguns elementos que até então nós não tínhamos estudado. A Bíblia diz que Jesus num sábado estava na sinagoga. Ir para a sinagoga no sábado era um costume. O judeu ia para a sinagoga no sábado. Isso era normal. E sabemos também, meus irmãos, que as sinagogas, elas foram o meio que o povo de Deus começou a ter para adorar e para aprender da palavra do Senhor, principalmente durante e depois do cativeiro da Babilônia. Até então não existia sinagoga, ou pelo menos a gente nunca tinha ouvido falar em sinagoga, porque o povo adorava a Deus em Jerusalém, no templo. Mas como eles estavam agora no cativeiro, e no cativeiro eles criaram lugares onde eles podiam adorar a Deus fora de Jerusalém e estudar a palavra de Deus. E era costume, aos sábados, eles irem à sinagoga para aprender e para estudar a palavra de Deus. E lá estava, e Jesus estava ali naquele lugar de adoração, naquele lugar, e ensinando, diz o texto no versículo 10.
E aí no versículo 11, olha só o que o versículo 11 diz. Chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Lucas, meus irmãos, mesmo como médico, e nós já vimos aqui vários milagres que Lucas narrou, e ele, quando era doença, ele falava que era doença, quando era um problema físico, ele dizia, inclusive ele dava características do problema físico, ele falava como a pessoa caía, ele falava como o corpo da pessoa ficava, ele dizia se estava com febre ou não, ele dizia detalhes da doença das pessoas. Neste caso aqui, Lucas foi enfático em dizer que esta mulher estava possuída de um espírito de enfermidade. Olha só. A mulher estava possuída de um espírito de enfermidade. E aí, irmãos, com isto, eu entendo que existem doenças que estão na nossa vida, que são doenças do corpo, que são doenças causadas por alguma má formação no corpo. Existem doenças que estão sobre nós, que são adquiridas às vezes de maus hábitos alimentares, maus hábitos de cuidar do corpo. Existem doenças que estão sobre nós por carga genética. E aí a pessoa está doente e ela fica doente. Esse nosso corpo aqui, como ele ainda é um corpo que ainda não é o corpo glorificado, ele é um corpo que perece, que morre, que envelhece. E esse corpo pode adquirir doenças por diversos motivos, pela mudança que fizemos no espaço em que vivemos, pelo o impacto que o homem causou no mundo através das alterações no espaço da natureza e muitos outros. Eu não nego que muitas doenças são de características físicas. Eu não nego que muitas doenças são de características emocionais, que você precisa de um médico, que você precisa de um psicólogo, que você precisa de um psiquiatra, que você precisa de um ortopedista, que você precisa de várias e várias especialidades da medicina, da ciência, que o Senhor disponibilizou para nós. Porque tudo o que existe é graça de Deus. Eu não nego isso, mas eu também não posso fechar os olhos para dizer para você que existe um mundo espiritual. E que nesse mundo espiritual, irmãos, existe possibilidade de pessoas estarem com enfermidades espirituais. Lucas vai dizer aqui, chegou uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. A enfermidade desta mulher não era uma enfermidade física, não era uma enfermidade que se resolvia no hospital, não era uma enfermidade que se resolvia num consultório médico. A enfermidade desta mulher era uma enfermidade espiritual. O texto diz que era possuída de um espírito de enfermidade no versículo 11. E no versículo 16, diz que Satanás manteve essa mulher presa por 18 anos. Era espiritual a doença dessa mulher. E como ela se manifestava? Que ela era espiritual, eu não tenho dúvida. E como ela se manifestava? O texto diz que essa mulher ficava curvada. Talvez essa mulher já tinha buscado todo tipo de tratamento para sua coluna. Talvez essa mulher já tivesse desperdiçado ou invertido o seu dinheiro em vários tratamentos para a sua coluna. Talvez já poderiam ter dito
olha, estamos procurando isso, estamos procurando aquilo, e ela tinha procurado diversos diagnósticos. Mas o problema desta mulher não se resolvia pela medicina humana, não se resolvia pelos métodos de tratamento que a ciência conhecia. O problema desta mulher estava relacionado a uma enfermidade espiritual. E o texto diz que quando Jesus vê aquilo, e a mulher andando encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum, no versículo 12, Jesus chama a mulher e fala: mulher, você está livre da sua enfermidade. Olha as palavras de Jesus: mulher, você está livre da sua enfermidade. E quando Jesus disse isto, que a mulher estava livre da enfermidade, imediatamente aquela mulher, o texto diz no versículo 13, ela endireitou a coluna e ela dava glórias a Deus. Irmãos, é aquele que tem poder para curar as enfermidades físicas, emocionais e espirituais. O nosso Deus é aquele que tem todo o poder para operar na nossa vida, na minha vida e na sua vida, em todas as áreas, no que a ciência conhece e no que ela não conhece, no que a ciência tem e no que a ciência não tem. O nosso Deus, ele tem todo o poder, toda a força está nele. Por isso, nós podemos e devemos confiar no Senhor. Ele olha para aquela mulher, manda ela se endireitar. Ela se endireita e começa a dar glória a Deus. Não sei porque ele dá tanta ênfase e ela está dando glória a Deus, mas talvez na situação em que ela vivia, do jeito que ela estava, da maneira em que ela estava vivendo, aquela mulher não conseguia glorificar a Deus, aquela mulher não conseguia exaltar a Deus, aquela mulher não conseguia se render aos pés do Senhor, mesmo ela estando curvada, mesmo ela estando naquela situação, mas ela estava presa. E tem pessoas que estão presos, estão possuídos e não conseguem glorificar a Deus, não conseguem exaltar a Deus, não conseguem dar glórias a Deus, não conseguem dar aleluias ao Senhor Deus Todo-Poderoso, porque estão possuídos, irmãos. O problema é que nós criamos um estereótipo que o possuído é aquele que coloca as mãos para trás, o possuído é aquele que muda a voz, o possuído é aquele que cai no chão e fica falando diferente. Criamos esse estereótipo, mas eu quero te dizer que muitas pessoas estão dentro da igreja e estão possuídos. Possuídos como, pastor? Eles não estão com o controle da sua vida. Eles não conseguem levantar as mãos aos céus e glorificar a Deus. Eles não conseguem cruzar os seus joelhos e orar. Eles não conseguem cantar ao Senhor e cantar com alegria ao Senhor. Não conseguem orar, não conseguem evangelizar, não conseguem ler a Bíblia, não conseguem viver a palavra do Senhor. Estão possuídos por algo que controla as suas vidas, estão possuídos por algo que os impede de glorificar a Deus. Assim estava aquela mulher. E olha como é interessante, meus irmãos. Quando aquilo acontece, o chefe da sinagoga ficou indignado. Ele deveria estar glorificando a Deus, né? Poxa, a mulher foi curada, 18 anos assim, já pensou? 18 anos a mulher daquele jeito. Aí ela foi curada, oh, glória a Deus. Não, o chefe da sinagoga ficou com raiva do que estava acontecendo, ficou com raiva do que aconteceu. E sabe o que ele disse? Diz o texto que ele reúne o pessoal e diz: pessoal, é o seguinte, 6 dias a gente trabalha, e se alguém estiver doente, tem que vir ser curado nos 6 dias. Sábado não é dia de ficar vindo ser curado, não. Olha o que o chefe da sinagoga falou. Ele não estava nem aí para a dor daquela mulher. Ele não estava nem aí para o que aquela mulher estava sentindo. Ele não estava nem aí para o que aquela mulher estava passando. E aí Jesus pega e fala: olha só, no sábado, tu não pega o teu boi e leva ele para tomar água?
No sábado, tu não cuida do teu boi, se ele cair num buraco, tu não tira ele do buraco? Nós fazemos. E por que essa mulher, que há 18 anos é escrava de Satanás, porque eu não iria curar ela hoje? A Bíblia diz que eles ficaram envergonhados. Ficou envergonhado, mas não pediu perdão. Ficou envergonhado, mas não diz, Jesus, tu está certo, ó. Vou fazer diferente. Pessoal, eu tinha dito que não era para ser curado hoje, mas eu estava... Não. Ficaram envergonhados. Igual Adão e Eva ficou envergonhado. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que eles perceberam que estavam o quê? Nus. E eles fizeram o quê para eles? Roupas. De quê? De folhas. Lembra que eles fizeram isso? E aí, Jesus se aproxima dele e falou... Quando Jesus vem se aproximando no final da tarde, eles se escondem. E tu se escondeu por quê? E tu fez roupa para ti por quê? A gente estava nu e aí tu estava vindo. E quem disse que tu estava nu? Aí eles já não sabiam o que falar. Vergonha. Eles aqui ficaram envergonhados. Não adianta ficar envergonhado não, irmãos. É pedir perdão mesmo. É dizer, não me perdoa. Não, meu Deus, é isso mesmo. Um dia que eu estava com a cabeça, não é desse jeito. Eu estava indo no rumo errado. O caminho que eu estava indo era um caminho de morte. Não, me perdoa. Não, eu vou fazer diferente. É o perdão que renova. É o perdão que traz vida. A Bíblia diz no Salmo de número 32, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Pecado envelhece os nossos ossos. Enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram, porque a tua mão pesava dia após dia sobre mim. Então eu confessei a ti o meu pecado. E o Senhor me abençoou. E ele diz, bem-aventurado é o homem que o Senhor que perdoa o pecado e não lhe atribui as transgressões. Confissão. Enquanto eu calei, os meus ossos envelheciam. E aqui o homem ficou entristecido, mas não mudou. Ficou triste, mas não mudou. O que foi que o Senhor fez? Conversou com Adão e Eva. E a Bíblia diz que o Senhor mudou a roupa do Adão e Eva. Qual foi a roupa que Deus fez para Adão e Eva? Roupa de peles de animais. Lembra? Por que Jesus não deixou de folha? Será que ele não gostou do layout? Aquela troca já era um símbolo de Cristo. Como assim, pastor? Quem cobre o nosso pecado, quem cobre a nossa vergonha, é somente Cristo. Ele troca a cobertura de plantas pela cobertura de pele de animais, que já era o símbolo do que Cristo faria por nós. Cobre o nosso pecado, perdoa o nosso pecado, nos livra da nossa vergonha e tira a nossa morte. Foi isso que ele fez. Ele falou, olha, eu vim aqui nessa sinagoga e eu vi essa filha de Deus aqui, ó. Essa filha de Deus, que há 18 anos era escrava de Satanás. Eu vi essa filha de Deus, que há 18 anos era possuída pelo espírito imundo. E eu tive que ajudá-la. Eu quero te dizer que o Deus a quem eu amo, o Deus a quem eu sirvo, o eu sou que me enviou a vós, é aquele que hoje cura a tua enfermidade física, a tua enfermidade emocional, e que ele olha para ti, e ele fala, o meu filho está sofrendo há tanto tempo, e eu vou fazer algo por ele. Eu vou fazer algo por ele. A religião pode não querer, a religião pode não se curvar e não se arrepender, mas eu vim para abençoar. E ele liberta os cativos, ele liberta o oprimido, ele liberta o preso. Por isso eu quero te dizer, eu não sei qual é o teu problema, nem a tua dor, ou tua, ou do teu familiar, ou do teu amigo, ou da pessoa que tu conhece, do teu vizinho, não sei. Mas eu quero te dizer que o Deus que está aqui hoje é o mesmo Deus que curou esta mulher imediatamente. E ele pode olhar para ti também hoje e imediatamente mudar a tua história. Imediatamente. E se for problema espiritual,
Satanás vai ter que ir embora. Se for físico, ele desafia todas as leis que existem. Se for emocional, ele sara a tua mente, a tua alma, e você recebe a mente de Cristo. E a tua alma nunca mais estará abatida, mas estará renovada pelo poder do Senhor. Vamos orar? Vamos ficar de pé, colocando a nossa vida diante de Deus. Fica de pé onde você está. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Vou chamar o irmão aqui na frente que vai orar conosco, colocando a nossa vida diante de Deus. Aqui estão filhos de Deus. Aqui estão filhos de Abraão, como diz aqui nessa palavra. E não importa quanto tempo o diabo possa querer ter feito você escravo, a tua família escrava de um vício, de uma mentira, querer fazer você escravo de você não ter o controle do seu corpo. Mas o nosso Deus está aqui e Ele liberta, e Ele vem com libertação sobre a minha vida e sobre a tua vida. Coloca diante de Deus.